Boa tarde, estamos aqui novamente para a continuação do nosso programa. Aqui a Tutores está apresentando hoje transtornos de aprendizagem. Hoje vamos falar sobre os 3 principais transtornos de aprendizagem. Primeiro, dislexia. Uma criança dislexa é um adulto, um pré-adolescente dislexo, um adulto dislexo, um idoso dislexo. A dislexia nasce e morre com ele. Todas as pessoas que são dislexas vêm ao contrário. Então elas apresentam uma dificuldade muito grande na leitura, mas são pessoas muito inteligentes, têm uma capacidade de assimilação perfeita, aprendizagem perfeita. Elas se diferenciam pela sua maneira de ler e de ver as letras. Então tudo é o contrário, como se fosse olhado no espelho. Todo dislexo, ele pode ter qualquer profissão na vida. Indiferente, um advogado, um médico, qualquer profissão o dislexo pode ter. Mas ele tem uma diferenciação na sua aprendizagem escolar. As professoras precisam estar cientes de que as crianças dislexas, os adolescentes dislexos e o adulto dislexo precisa estudar verbalmente. Então precisa ler, alguém precisa ler para ele, para que ele faça uma prova oral, um exercício oral. Então sempre o dislexo precisa de ajuda de alguém para ler o contexto. Ele aprende facilmente. Exercícios específicos não existem dentro da dislexia, mas nós podemos fazer com que o dislexo conviva perfeitamente em sociedade. Tenha amigos, seja normal, frequente balada, namore, case, tenha filhos, e nem sempre os filhos também precisam ser dislexos. Não existe esse estudo ainda comprovando, mas o dislexo, ele vive normalmente dentro da sociedade. Temos a hiperatividade. Hiperatividade é um transtorno, nasce com a criança, convive com a pessoa até a sua morte também. Uma criança hiperativa é uma criança que incomoda, que perturba, que não tem sossego nem quando dorme. Porque quando a criança hiperativa dorme, os seus músculos, eles não descansam. Pela criança se movimentar o dia inteiro, ela não para. Quando o corpo relaxa, os músculos conseguem se movimentar. Então a criança dislexa chuta muito, bate na parede, fala, senta na cama, não fica coberta, não fica com meia, ela se movimenta a noite toda, ela dorme, mas o corpo se movimenta o tempo inteiro. Muitos hiperativos precisam um tempo tomar uma medicação para acalmar, para relaxar um pouquinho, para que essa criança consiga viver. Outras vezes o hiperativo não precisa de medicação, simplesmente exercícios específicos para essa criança. Ela vai ser um adolescente hiperativo? Vai. Ela vai para a faculdade, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai viver, mas ela vai viver impaciente. Ela vai estar sempre se mexendo, as pernas sempre em movimento, o corpo sempre em movimento, ela está sempre toda hora. Sim, na carteira, a professora ou o professor tem que ter consciência de que essa pessoa hiperativa vai circular na aula, durante a aula, ela vai emprestar uma borracha do amigo não do lado, ela vai lá na última carteira da sala, ela vai toda hora levar um lixo, ela tem que se movimentar. A única tratamento para a hiperatividade nós temos com o professor de educação física. O professor pode usar essa criança em todos os movimentos para que ela se canse. Assim sendo, a criança vai relaxar e pelo menos na hora da alimentação, a criança vai conseguir ficar alguns minutos sentado à mesa, para que possa fazer uma refeição tranquila. Nem sempre acontece isso. O hiperativo, ele começa a bater o garfo, ele começa a pegar no copo, ele começa a esfregar o
prato, mas todos que estão em volta têm que ter consciência de que aquilo é dele e não tem como sanar. Então nós podemos colocar exercícios para essa criança para ela gastar energia, mas ela vai ser hiperativa a vida toda dela. Vai viver na sociedade? Sim. Vai viver numa sociedade, vai namorar, vai casar, vai ter filhos, e os filhos podem ser hiperativos. Então isso é genética e ele pode nascer hiperativo. Já foi comprovado pela ciência que pais hiperativos, filhos hiperativos. Temos as demências também dentro dos distúrbios. A demência, síndrome de Down e o retardo mental. Síndrome de Down vai ser nascer e morrer síndrome de Down. Os Down, eles são específicos, dotados de um dom. Então todo Down, ele gosta de alguma coisa. O que ele gostar, ele vai fazer muito bem feito aquilo que ele gostar. Se ele dança bem, ele vai dançar muito bem. Nós temos muitos Downs que são escritores, que escrevem belas poesias, belos contos. Então, vivem na sociedade normalmente, trabalham normalmente, estudam normalmente, aprendem diferente. Todo Down, ele tem a sua dificuldade de aprender, mas ele aprende, ele consegue aprender. Ele é mais lento, ele tem maior dificuldade principalmente na escrita, porque a letra não tem o redondo, ele não tem a psicomotricidade, mas ele consegue levar a sua vida normalmente. Temos Downs também que trabalham normalmente em várias repartições, em vários lugares, em empresas. Eles vivem normalmente, mas eles nascem Down, morrem Down. E por último temos os descálculos, que é a descalculia. São crianças que têm dificuldade na matemática. Então elas não conseguem adquirir ou assimilar os símbolos matemáticos. Então tudo que matemática, para ela tem dificuldade. Ela pode ser sanada a descalculia. Então ela chega a ser um transtorno, porque a criança se incomoda, se irrita, fica impaciente, fica ansiosa, principalmente quando ela não tem a compreensão em sala de aula e o professor cobra em tarefas ou provas, né, ou testes avaliativos. A criança sofre com isso. Então a descalculia, dificuldade em matemática, símbolos matemáticos. Podemos sanar esse problema com exercícios específicos e também jogos, principalmente os de montagem. Então nós usando reciclado também podemos sanar a descalculia. E com isso terminamos por enquanto. Agradecemos o canal 4 e também estamos à disposição, a Tutores está à sua disposição. Muito obrigada, até o próximo programa.